sai, gente. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom, povo do Eterno. Nós mais um dia aqui para podermos estar celebrando esse domingo do Senhor, amém? E hoje, né, nossos pastores estão em viagem, estaremos orando pela vida deles, né? E eu quero deixar um versículo para vocês, amém? Está ali em Salmo 24, no verso 7, que diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É Ele, nós como portais eternos do Senhor. Que nós venhamos abrir o nosso coração para que Ele venha entrar e ministrar a palavra dEle em nossas vidas, amém? E a irmã Geni vai estar ministrando a palavra dEle sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos ao Senhor que usa, Pai, a tua serva, a missionária Geni como canal de bênção, que o Senhor venha trazer a palavra revelada nos lábios dela para a nossa vida, Pai, que ela venha ser este canal, Pai, que venha fluir dos mananciais de vida que vem do alto sobre as nossas vidas e venhamos a beber, Pai, desta água limpa, que é a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor abençoe ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Janita com a palavra. Amém. Amém. Shalom, shalom. Sou missionária Geni de Jesus, aqui do Rio de Janeiro. É uma honra estar com vocês aqui. Eterna gratidão aos pastores, pastor Alexandre e pastora Fátima, que confiam em nós, né? Esse momento de trazer a palavra. Então, eu quero trazer um título que é A Verdadeira Adoração ou Adoração Extravagante. Então, eu quero começar com 7 princípios. O primeiro é que a adoração, a verdadeira adoração, traz revelação sobre a palavra. Isso está em Salmos 49, 4. Esse versículo eu gosto muito de estar orando nele quando eu estou ouvindo um louvor, que aí o Senhor vai trazer as instruções, ele vai trazer revelação, vai trazer direção, vai trazer entendimento. É tremendo isso. Ele diz assim: inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. Outra tradução. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Essa palavra decifrar significa abrir, soltar, abrir a mente para compreender a palavra, para compreender a revelação, para compreender as instruções de Deus. Olha como é importante aqui. E o segundo princípio é que a verdadeira adoração satisfaz ao Senhor. Você já tinha pensado nisso? Isso está lá em João 4,7. E interessante que ele pede para uma mulher samaritana que, traduzindo de uma forma bem assim comum, mestiça. Então, ela não era judia, ela não era israelita. Os samaritanos significa mestiços. Olha aí, mistura. E aí, ele pede para ela, junto a um poço, poço de Jacó. Ele passou por Samaria, estava sozinho, ele fez com que os discípulos todos, eu fico pensando, né? Mas por quê? Havia necessidade de todos irem comprar comida? Lógico que não. Mas ele deu uma instrução, que ele sabia que ele ia ficar sozinho, uma mulher, para não constranger ela. E ali, ele pede para ela, dá-me de beber. E ali ele começa a falar sobre adoração, a verdadeira adoração. Então, eu quero ler, porque essa passagem é muito linda. Eu gosto muito dessa palavra, tem muitas chaves, muitos códigos para a gente. E é uma das... logo no início do Evangelho de Jesus, do ministério dele, e aqui, nessa passagem,
ele traz revelação das 3 pessoas para uma samaritana. Ele fala sobre, se revela a ele, eu, o Messias, se revela como pai, a palavra pater, no contexto, significa, quando fala Deus, de Deus, usada para Deus, ela expressa a relação e o parentesco com seu filho unigênito. Olha como é tremendo. Pater no grego. E mais para frente, ele vai falar do poço dentro dela, porque eles estão num poço. Mas ele diz, crer, se você crer, se você receber, beber dessa água, rios de águas vivas, fonte se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa palavra jorrar é saltando. Em nome de Yeshua, eu quero clamar para que vocês, enquanto a palavra está sendo ministrada, que vocês sintam esse mover das águas dentro de vocês. Porque algumas vezes eu peço isso também, que eu sinto que estou muito parada. Eu Senhor, move as águas em mim. Está escrito, o Senhor vai jorrar. Move, é tão bom esse relacionamento que a gente sente. Outra chave. Então, eu vou começar a ler, porque a palavra ela se explica, né? Era-lhe necessário, em João 4, versículo 4. João 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E essa palavra, Samaria, também significa embriaguez. Não, sicar que é embriaguez. Sicar é embriaguez, calúnia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, uma cidade específica chamada Sicar, que significa calúnia ou embriaguez. Você vê como aquelas pessoas estavam ali por causa da adoração, né? A outros desses, se bem que eles buscavam o Deus de Israel. Eles buscavam. Por causa da mistura, eles foram excluídos, separados. Foi isso que aconteceu. Porque na época que eles desobedeceram, os israelitas, os judeus desobedeceram, eles foram o quê? Desterrados. Cada um foi para um lugar. E ali, alguns deles se casaram com as mulheres ali daquelas terras, o que não era permitido. Depois, quando eles foram voltando para Jerusalém, o Senhor trouxe eles de volta, eles se separaram dos samaritanos. Então, eles não se davam de jeito nenhum. Eles entendiam que eles eram mestiços, misturados, impuros, e ali só... Então, isso fez com que eles buscassem outro lugar para adorar a Deus, porque eles não podiam ir para Jerusalém. Então, eles buscaram outro lugar. Eu vou falar mais para frente sobre isso aqui. Então, ele foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, perto do meio-dia. A hora sexta era a hora mais quente do dia, né? E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vem saciar minha sede. Eu tenho uma necessidade. Adoração, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração faz o nosso Senhor ficar satisfeito. Ele vai explicar tudo isso mais para frente. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Ele começou uma conversa, porque ela jamais ia conversar com ele. Jamais. Mas ele iniciou uma conversa. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não se comunicam. Essa palavra fala de relacionamento mais íntimo, hospitalidade, porque compras e vendas, comércio eles faziam, tá? Jesus respondeu e disse-lhe, aí ele começa. Ele aqui já vai revelar o Espírito Santo para ela. Primeiro vem o Espírito Santo, depois vem ele se revelando como Messias, depois ele fala sobre o Pai. Se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus,
que é o Espírito Santo. Ele está falando aqui, está falando das águas vivas. E quem é o que te diz? Duas pessoas. O dom de Deus, já o Espírito Santo. E quem é eu que te diz? Dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Espírito Santo. E Yeshua quer que peçamos a ele. Ele quer. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Aonde você tem? Onde tem? E ela querendo saber, isso que é bonito, a sede dela foi aumentando. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Aqui tem um poço que nós conhecemos, idolatramos esse poço. Ele nos sacia a nossa sede. Foi Deus quem deu, e foi mesmo. Foi Deus quem deu esse poço. Mostrou. Mas Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, um poço. Um poço. Ele estava junto de um poço, falando que dentro de um poço de nós, que é aqui no nosso espírito, nosso ventre aqui, não é aqui no coração, é aqui, no nosso poço, lá no fundo, no nosso espírito. É isso que ele está falando. No nosso espírito, se conectando com o Espírito Santo. Que coisa linda. Porque a água que eu lhe der se fará nele, na pessoa, uma fonte de água que jorre, salta. Jorrar é saltar, fica saltando. É uma continuidade. Não é salta, jorra e para. Não. Ele dá essa noção de continuidade. Saltando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Ah, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, não venha aqui para tirá-la. Aí disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Aqui também fala de alianças. Porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora, o sexto, não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Aí ela foi impactada. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais. Aí ela vem com a dúvida que ela tinha, que coisa linda, sobre adoração. Olha que coisa linda. Nossos pais adoraram neste monte. E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que deveis adorar. Aí Jesus disse: mulher, creia-me, tenha fé no que eu estou te dizendo, porque a hora vem em que nem neste monte aqui, nem em Jerusalém, de onde eu venho, adorareis o Pai, Pater. Aqui já revela Deus como Pai, não como mestre, não como servo, o Senhor, não como Senhor, porque eles conheciam Deus como servos e não como filhos. Aqueles já mudou a identidade dela. Olha que coisa linda. Você não é mais serva, você é filha de Deus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, nós adoramos os judeus, porque a salvação vem dos judeus, Yeshua. Ele está falando dele mesmo já. Mas a hora vem, e agora, é essa hora. Eu entendo que o Senhor trouxe o futuro para o presente daquela mulher. Ele trouxe o futuro para ela, porque eu entendo que aqui ela recebeu o Espírito Santo, o batismo, os dons, antes dos discípulos. Ela foi a primeira, porque só assim ela poderia largar o cântaro e já falar dele, chamar todo mundo da cidade toda a se converter. Coisa mais linda! Uma mulher evangelista. Ela largou o que pesava. E aí ele continua. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores, ele fala que tem o verdadeiro porque há um falso, adorarão o Pai como os verdadeiros adoradores adoram o Pai.
com o seu espírito, por isso que ele falou do poço. Não é com a alma. Não é, não adianta chorar. Ah, não, não, não. Eu não estou dizendo que a gente não vai chorar diante do Senhor, mas não é para ser, tem que sair daquele lugar com a alma, da alma, desse ambiente. Não, a alma é a parte humana, a parte da carne. É para adorar com o seu espírito, o que está dentro de você. E em verdade, verdade é a palavra. Porque o pai procura, ele fica lá. Gente, e se inclinando para a terra e procurando, é coisa mais linda. Atrás as pessoas que assim o adorem, que consegue essa chave. Mas a gente está entendendo aqui que a verdadeira adoração não é para todo mundo. Não. É aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor. A gente entende isso, que confessou com a sua boca. Não é para todo mundo, sabemos disso ainda. Aí ele vai trazendo mais. Sabe por quê que precisa adorar com seu espírito e com a verdade? Porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade, por isso precisa se converter. Aí a mulher disse, aí vem, primeiro ele revelou o Espírito Santo, segundo a paternidade, Deus como Pai, agora ele vai se revelar. Aí ela diz, eu sei, nós sabíamos que o Messias, que se chama o Cristo, nós estamos esperando por ele, vem. E quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo, ele vai falar tudo. Nós sabemos disso. Aí vem aquela coisa mais linda. Ele diz assim, Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Meu Deus. Uau! Aí nisso chega, quando ela está... Aí chegam os discípulos e ficaram maravilhados de que estivessem falando com uma mulher. Jesus quebra as tradições, mas também nenhum teve coragem. A glória de Deus era tão grande ali que nenhum disse, por que perguntas ou por que falas com ela? Mas na mesma hora, ela já deixou, quando chegou eles tudo ali, aí ela deixou ali o cântaro, aquilo que pesava ela, o que trazia um peso, andar muito, carregando o cântaro que já devia ser pesado para ainda colocar mais água. A necessidade dela já estava satisfeita. E essa passagem é tão linda, que fala das necessidades físicas, mas também espirituais, porque ele aqui está falando da água e mais para frente vai falar da comida, porque eles foram comer comida. E eles perguntam, ué, você não quer mais comer? Trouxemos a comida. Não, eu já estou satisfeito. Ué, como assim? Ele, aí ele diz, uma comida eu tenho para comer que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer, porque o Espírito Santo faz conhecer. Então, eu disse, ué, será que alguém trouxe para ele de comer? Eles ficaram perguntando um para outro, né? Mas ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realmente, vocês todos têm experiência que quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo a alma não querendo, tem situações, estou com medo, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, não posso. Ei! Avance e vai, porque você pode tudo nele. Realmente, nós sozinhos não podemos nada, mas nele pode. Se ele falou, vai, vai. Então, e eu estou lembrando aqui de Josué, porque o irmão acabou de colocar uma palavra ali também muito boa. E ali eu entendo que ele passou 7 dias no luto, que era o tempo lá, 7, 8 dias, mas ele estava tão prostrado, Josué, porque ele viu o Jordão, aquela água estava na cheia, e ele ficou lembrando de Moisés lá no Mar Vermelho, como é que ia ser ele agora. Ele sabia que ele ia conduzir o povo, não como Moisés, mas como comandante. Aí Jesus, o Senhor precisou dar uma sacudida nele, né? Ei, Moisés! Ah, ei, Moisés! Ei, o servo é morto! É você que vai! E o Senhor faz assim com a gente. Ele faz desse jeito. E ser forte, corajoso, não tenha medo, basta você olhar, meditar na palavra. Então, eu estou falando aqui 7 princípios da verdadeira adoração, que é adoração extraordinária. Eu falei sobre que a adoração traz revelação sobre a palavra, Salmo 49:4.
Agora eu falei sobre a verdadeira adoração que satisfaz o Senhor, porque ele fala isso. O terceiro princípio, a adoração traz libertação de demônios que atormentam o juízo da pessoa. Está lá em 1 Samuel 16, 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e ele era jovem, tomava a harpa e a dedilhava. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Sabemos que uma música, um louvor ungido, né? Ele realmente muda uma atmosfera, ele muda o ambiente, totalmente, até da nossa alma, do nosso espírito também, muda. Quarto princípio, a verdadeira adoração provoca um terremoto, que vai sacudir os alicerces de prisões e portas são abertas. Isso está lá em Atos, todo mundo já conhece também essa palavra maravilhosa, que eu vou dar uma lida rápida, 16, 26, que é muito forte. Ele aqui, estamos fazendo a vontade de Deus, Paulo e Silas, porque ele foi, depois de um tempo, que aquela moça perseguindo ele, eles são servos do Deus Altíssimo. Ele não tinha tido o entendimento, o discernimento ainda, mas algo incomodava nele. Depois de um tempo, ele virou e falou: Ei, é espírito de adivinhação, sai dela. Aquilo trouxe um reboliço para a cidade, porque os caras ganhavam dinheiro com aquilo. E aí mandaram prender, açoitaram, e foi uma coisa horrível. Açoitaram. E aí eles estavam na prisão, os dois, todo com aquelas ferros nos tornozelos, com as mãos, tudo. E eles podiam todo direito, né? A alma ia falar o quê? Senhor, nós não merecemos isso, Senhor, não. Nós estamos fazendo a vontade, Senhor, não, por quê? Por quê? Ai, Senhor! Ai, livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso. Desse evangelho que é só vitória, o evangelho que não vai para a cruz, um evangelho que passa por problemas difíceis, porque nós somos humanos. Eles não fizeram nada disso. Eles oravam e 16, 26. Vou ler aqui. 16, 26. Ó, o 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, não foram poucos não, gente. Nem lembrava disso. Os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, louvores, e os outros presos escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Que coisa linda! E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, porque ele sabia que era a função dele era guardar o preso. Se o preso saísse, ele ia pagar com a morte. Havia um preço. Ele sabia, então ele já quis se matar logo. Mas Paulo viu isso, porque ele também pensou que os presos já tinham todos fugido, mas ninguém fugiu. A glória de Deus era tanto que ficou todo mundo assim. Então, Paulo chamou em grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, o moço, o carcereiro, todo trêmulo, ele saltou dentro. E se prostrou ante Paulo e Silas. Ele se prostrou ali, a glória de Deus era muito grande. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? Que coisa linda! Era essa vida que o Senhor tinha. Era essa vida. Muitas vezes passamos por situações difíceis, queridos, mas Deus tem na frente lá algo muito maior. E esse mesmo carcereiro cuidou das feridas de Paulo. De Silas, eu quero dizer para vocês, se vocês estão numa situação de perseguição, de alguma coisa assim, creia, louve, adore, porque ali o Senhor vai mudar essa sorte, vai fazer com que essa pessoa vá cuidar de você. Olha que coisa linda. É lindo demais, gente, é lindo demais.
Quinto princípio, a adoração traz salvação, que eu acabei de ler, né? No 31 aqui, no Atos 16, 31. A adoração traz salvação. 31. E eles disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu sempre declaro esse versículo para meus parentes que ainda não se converteram em amigos, mas principalmente parentes. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu só declaro. O Senhor disse isso, então eu estou crendo. Pronto, acabou. Simples assim. Desse jeito. Sexto princípio, a adoração muda a nossa história. A adoração, Salmos 45, versículo 1. A verdadeira adoração muda a nossa história. Como assim? Adoração com a nossa boca, não é? É com a nossa língua. Sem murmurar. Vai dar uma vontade. Tem um versículo que fala assim, Senhor, coloca uma porta, guarda, fecha a porta dos meus lábios. Coloca uma guarda. É um anjo que fica aqui. Então bota um frexiclé. Pum! E é simples, gente. O Espírito Santo ajuda. Tem que pedir. Aqui é outra chave, tá? E o 45 diz assim, olha só. O meu coração, meu espírito, meu poço aqui, fervo com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. E a minha língua é a pena de um destro escritor. A adoração faz com que a nossa língua seja uma caneta de um hábil escritor. Com a nossa boca, a gente vai escrever a nossa história, com a ajuda do Espírito Santo. E aí ele continua falando que é tão lindo isso aqui, mas é uma guerra, tá? Há uma guerra. Que diz assim, ó, tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. E está adorando. A graça se derramou em teus lábios, os meus também, Senhor. Te amo. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Aí no 3 já veio a guerra. Olha o que ele fala. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. A destra do Senhor, quando a gente está adorando, nos ensina coisas terríveis. Coisas que a gente fica até espantado. Como assim, Senhor? É tudo isso? Eu sou tão pequena. É desse jeito mesmo. E o último princípio. A verdadeira adoração tem um custo, mas tem uma recompensa. Essa palavra está lá em Mateus 26, que é a passagem daquela mulher, 26:13, que adorou a ele de uma forma tão linda. Ela quebrou, ela trouxe um vaso de alabastro e quebrou ali em Jesus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque nos 4 evangelhos tem a passagem de mulher ungindo a cabeça, outros pés. Mas, queridos, as 3, tem 4, só que uma é repetida, em Marcos, acho. Mas são 3 unções diferentes, em tempos diferentes, em situações diferentes, em casas diferentes. Eu me confundia anos atrás disso aí, até que o Senhor me trouxe isso. É tão lindo isso aqui. Então, vou abrir um parênteses e falar um pouquinho isso. A primeira unção de Jesus foi em Cafarnaum. Está lá em Lucas 7. Não é a mesma dessa que eu vou falar. Não é. Muita gente se confunde, até hoje, irmãos, até hoje. Mas glória a Deus que a gente não se confunde. Nós temos uns pastores que conhecem muita palavra e a gente vai na unção deles, debaixo da cobertura deles. A primeira unção de Jesus
foi em Cafarnaum, Lucas 7:36, onde uma mulher pecadora, essa era pecadora, é a única das passagens, também levou um vaso de alabastro com unguento e derramou aos pés de Yeshua por detrás. Ele estava sentado à mesa. Ah, sim. A única coisa igual nessas passagens, que nessas 3 passagens ele estava sentado à mesa. Ele estava no meio de uma refeição e todas elas ele foi convidado para estar naquela casa. Olha isso. Então, ele estava à mesa, a mesa aponta para comunhão, a mesa aponta para relacionamento, é um lugar de comunhão, lugar de relacionamento, lugar de suprimento, lugar de alegria, de contentamento, né? É tão bom a gente, quando começa a preparar o alimento, a gente já fica alegre, preparando para aquela pessoa que a gente vai receber. Olha isso, não é? Muito bom a toda esse ambiente de alegria, de relacionamento ali e de satisfação, porque a comida nos dá prazer, sim, nosso corpo fica satisfeito. Isso aí. Então, essa foi a única cena igual para os 3, tá? Então, ela chegou por detrás, porque ele estava, naquele tempo, gente, vocês sabem que a mesa era no chão, né? Então, eles se reclinavam, às vezes, para frente, os pés ficavam para trás. Nessa hora, ele estava com os pés para trás, por isso que ela veio por detrás. Estava reclinado à mesa, sentado na almofada, provavelmente, e derramou seus pés por detrás, chorando. Regou-lhe os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. Beijava seus pés e ungia com unguento. Aquilo perfumou o ambiente todo. Aqui Jesus estava na casa de um fariseu que convidou ele para comer com ele, tá? A outra cena, a segunda unção, é a segunda unção de Jesus, foi em João 12. Essa foi 6 dias antes da Páscoa. As 2 últimas unções foi na última semana dele, antes dele ir para a cruz, tá? Essa foi 6 dias antes da Páscoa, na última semana em Betânia, onde estava Lázaro, aquele que faleceu e que Jesus ressuscitou dos mortos. Para variar, Marta servia. Mas Maria tomou um arratel, que significa 1 libra, quantidade, 340 gramas, de um unguento de nardo puro. Aqui não fala que é um vaso de alabastro. Aquela primeira, sim, e essa que eu vou ler depois, que eu vou estender um pouquinho. Era 1 libra, 340 gramas de unguento de nardo puro de muito preço, muito valor. Ela ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do perfume de unguento. Aqui nesta passagem, Judas, que veio atrair, ele era o responsável pela bolsa, ele era o financeiro, ele cuidava do financeiro. Jesus tinha 5 finanças e era bem organizado, bem organizado. E ele, que as pessoas não gostam de falar de Jesus, de dinheiro na época de Jesus, mas ele tinha aquelas mulheres que ajudavam ele, muitas outras pessoas, homens também. E aí o traidor, ele roubava ali o que entrava. Ele foi o único que criticou a atitude dela, porque ele achava que se vendesse a mente dele, a mente de religiosidade, não é? A mente de religioso, o falso adorador. Aí eu vou falar do falso adorador. Tá aí. O falso adorador, que o senhor está trazendo agora, eu não tinha pensado nisso. O falso adorador, ele entende que se vendesse o frasco e ofertasse o dinheiro para os pobres, seria muito mais vantajoso. Mas Jesus repreende, né? E a terceira unção de Jesus, que Jesus recebeu está em Mateus 26, do 6-13. Essa aconteceu 2 dias antes da Páscoa, em Betânia também, mas na casa de Simão, um leproso. Entendo que ele não era mais leproso, porque Jesus já tinha curado ele, né, da lepra. A gente entende isso. Não está escrito, mas
mas ele era ainda considerado leproso, certo? Mas vai chegar uma hora que Jesus muda a identidade desse homem, porque não é possível. Leproso não é mais. Eu entendo assim. Aproximou-se dele Yeshua e uma mulher com vaso de alabastro com um unguento de grande valor. Vou ler para vocês, que é melhor. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Gente, os discípulos, tá? É a igreja, gente. Liderança, andando com Jesus. Olha aí, essa mulher, não sabemos quem é, mas não era pecadora. Mas ela já conhecia, ela tinha intimidade com o Senhor, ela tinha revelação, que é muito forte isso que ela fez. E os seus discípulos, pois este unguento podia vender-se de grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Acho que eles tinham ouvido Judas falar daquela vez, né? Nem aprenderam, que foi antes. Sério, gente, foi antes. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: porque essa aqui é muito forte, gente. Por que afligis esta mulher? Por que afligis esta mulher? Aqui tem outra tradução que diz assim: por que molestais esta mulher? É muito forte isso aqui. Irmãs, irmãos, vai ter momentos que a gente vai adorar com as nossas finanças, porque aqui fala de finança também. Era muito caro isso aqui. É oferta. A gente vai, é uma adoração. Que quando a gente vai ofertar, vai vir aquelas vozes exatamente dizendo isso, sabe? Mas não se preocupa, outras pessoas, a igreja mesmo. Por isso que a oferta não é para a gente falar. Aqui a tua mão esquerda não veja que a mão direita dá, é no secreto que ele vai recompensar. Mas aqui ela estava fazendo isso. Essa palavra molestar, no grego, copos, sabe o que significa? Causar dificuldade para alguém. Olha só, dificuldade a alguém, e é uma batida no peito, que os judeus fazem isso muito, né? Eles são muito emocionais, muito assim, verbais, o corpo fala, até para orar, eles ficam ali se balançando, né? Uma batida no peito com tristeza. Olha isso. É como se estivessem batendo no peito dela com tristeza. Ei, não faz isso, não. Faz. Olha as batalhas que a gente para fazer uma verdadeira adoração. Mas não se preocupa. Afligir é causar aflição, porque o Senhor não permite. O Senhor, na mesma hora, cortou aquilo lá. Quando ela, no versículo 8, quando ela quebrou aquele vaso, em todas essas vezes que Jesus foi ungido, ela mudou o ambiente. O ambiente foi mudado, a atmosfera, com aquele perfume, totalmente. Só que a religiosidade dos discípulos cegou eles, eles não entraram nesse ambiente. Não, 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 não. Olha só, eles não entraram naquela atmosfera, era uma adoração profética. A dela foi uma adoração profética. Eles não entraram naquela atmosfera de unção preciosa, perfumada. Eles não olharam como Jesus estava se satisfazendo. Meu Deus, eles não viram isso. Olha só, cegos totalmente, olhando o dinheiro. Podemos colocar para os pobres. A atitude deles cegou o entendimento deles, pois não viram a aprovação de Jesus e o quanto ele se deliciava com aquele bálsamo precioso sobre a sua cabeça. Então, aí eles foram para outro nível. Eles molestaram ela com as suas palavras e causaram aflição e dificuldade. Suas palavras vieram carregadas de dúvidas, é assim que é, incredulidade, a fim de que ela pensasse que tinha agido errado. Olha isso. É muito forte, gente. É assim que é.
porque ela não deu dinheiro para os pobres. E eu ficar muito satisfeita, né, se desse dinheiro para os pobres. Mas a boa notícia é que o Senhor não permite esse tipo de coisa. Jesus interveio na hora e não permitiu que ela fosse afligida pelos discípulos. Não se preocupa, faz a tua parte, confia na palavra, confia na instrução do Senhor, obedece. Ah, é um valor grande? É sim. Ela estava guardando, eu já escutei isso, né, de alguns ministros, pregadores, estudiosos, que normalmente a mulher guardava aquele óleo para usar no dia que fosse se casar. Era uma forma dela juntar dinheiro. Então, era um sonho guardado ali, vocês percebem isso? Era um sonho que ela tinha. Que ela foi, o que ela fez? Quebrou aquele vaso, não se importou com isso, não, e quis adorar, uma adoração profética. Por que que é profética? Porque Jesus afirma, eu vou ler aqui, ó, o 10, 26, 10. Jesus, porém, conhecendo isto, ele conhece tudo, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto vocês sempre terão convosco os pobres, mas a mim não me haveis ter para sempre. Ora, ele dizendo, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, que vem pela cabeça, pelo corpo todo, que coisa linda, gente! Fê-lo preparando-me para a minha sepultura. Uau! Ela já tinha visto a cruz. Eles não estavam vendo. Ela viu a cruz. Ela viu a ressurreição. Ela viu, sim. É muito lindo isso. Ela viu. Que coisa linda. E aí, agora vem a recompensa. Em verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Uau! Quando você obedece a instrução e trazemos uma adoração profética, aqui é Jesus é quem? São nossos pastores mesmo. Outra pessoa que o Senhor colocar no seu coração, outro ministério. Mas se a gente está recebendo daqui, faz muito sentido entregar para eles. E ali, olha só, em todo mundo também será referido o que ela fez, o que nós fizemos, para a memória nossa. O próprio Senhor, não somos nós, não. A atitude é nossa de obedecer, mas o próprio Senhor levanta um memorial eterno em todo mundo. Meu Deus, imagina agora, naquela época não tinha nem internet. Agora já tem, e é muito mais fácil ir para o mundo inteiro, né? Através do YouTube, por exemplo. Então, essa palavra que eu queria trazer. Ah, mais uma coisa. Na cultura antiga, o ato de preparar o corpo para o sepultamento era considerado de extrema importância e era feito com muito cuidado e dedicação. Era uma demonstração de respeito e honra pelo falecido. Por isso que ele fala isso para minha sepultura. Ele já estava falando, gente, ele estava numa mesa, comendo, ela fez aquilo na comunhão. Gente, e ali a atmosfera toda veio mudada com aquele perfume, com aquela adoração profética. Ela já estava trazendo ali a cruz que representa. Agora eu já vou entrar na ceia do Senhor, vocês já podem ir preparando. A cruz que representa a vida, a cruz que representa a aliança, essa nova aliança que ele fez conosco, uma aliança que nunca mais ele quebra. Em Lucas 22, eu já acabei a ministração, mas a gente vai para a ceia. Lucas 22, 15, eu gosto muito dessa palavra aqui, Lucas 22, 15, porque o 14, começa no 14. Chegada a hora, ele, Yeshua, pôs-se à mesa, com ele os 12 apóstolos. Era uma terça-feira e era no pôr do sol. Olha como é importante, no pôr do sol. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Já estava próximo, né? Era a última Páscoa.
porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E ele tomando o cálice, e havendo dado graças. Se vocês quiserem um tempinho para pegar lá, a gente espera, tá? Tudo bem? Tudo ok? E ele, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Ela já estava vendo tudo isso, né, quando ela estava adorando, a adoração profética. Olha que coisa mais linda! Coisa mais linda. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. Quando nós fazemos isso, nós anunciamos a morte dele e a vida dele e a ressurreição dele até que ele venha. Aleluia. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos. Glória a Deus. Pai, muito obrigada. Nós queremos te agradecer, Senhor, Pai, por esse tempo de comunhão, esse tempo de receber do pão, de estar à mesa com o Senhor, porque é esta a imagem, sabendo que o Senhor deseja ansiosamente estar conosco. Aleluia. E nós dizemos sim ao teu chamado, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Essa palavra que mexeu muito comigo, da adoração profética. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter esse entendimento, Pai, sem nos importar com aqueles que estão em volta de nós, Senhor, o que vão pensar de nós. Aquela outra moça era uma pecadora, outra mulher. Ela não podia nem ter entrado ali naquela casa, na segunda unção de Jesus, mas, Senhor, aleluia, ela não olhou para nada disso, e aquela mulher, ela teve todos os seus pecados perdoados por Jesus, e ele ainda disse para ela: a tua fé te salvou. É a nossa fé em ti que nos salva, Senhor. É a nossa fé. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estica a nossa medida de fé, Senhor. Estica, Senhor, a nossa medida de fé. A fé também é um fruto do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a produzir esse fruto, Pai. Precisamos, Senhor, porque no mundo cada vez mais caído, mais conturbado, até dentro da igreja, Senhor, nós queremos entrar nesse lugar de arrependimento, pedir perdão pela igreja, Senhor, os líderes que são religiosos, que não entenderam, estão cegos, olhando só a parte social, olhando para os pobres. Mas, Senhor, isso é um ativismo, é uma religião. O Senhor quer uma adoração profética. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, essa luz, essa revelação. Que venha dentro de nós essa palavra, Senhor, essa semente, produzir 100 por um em nós e em cada um aqueles que estiverem ouvindo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, eu te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus. Missionária Fátima, eu tenho os avisos, né? Amanhã não vai ter Oséias, que nossos pastores ainda estão chegando de viagem, mas terça-feira eu creio que vai ter sim, tá bom? Acho que é só isso, né? Irmãos, eu estou pegando fogo aqui, sei vocês, mas estou morrendo de calor.